No dia 29 de outubro de 2025, precisamente às 11 horas e 47 minutos, no tempo universal, algo inédito aconteceu. O governo egípcio restringiu o acesso ao observatório do Templo de Dendera. Nenhuma explicação oficial, nenhum comunicado à imprensa. Apenas silêncio. E aqui está o que torna tudo isso aterrorizante. Exatamente naquele momento, 11h47 UTC de 29 de outubro, foi quando o objeto interestelar 3I/Atlas atingiu o periélio, o ponto mais próximo do nosso Sol em sua trajetória hiperbólica através do Sistema Solar. Agora, pense nisso. O zodíaco de Dendera, esculpido no teto daquele templo há 2.200 anos, marca uma posição celestial específica. E quando os astrônomos mapearam essa posição contra a trajetória do 3I/Atlas, eles encontraram algo impossível. O teto do zodíaco marca a localização exata onde o 3I/Atlas passou pelo nosso sistema solar. Não aproximadamente, não perto, exato. Como os antigos egípcios, trabalhando com ferramentas de bronze em 50 a.C., sabiam o caminho preciso de um objeto interestelar que só seria descoberto em 1º de julho de 2025. Antes de nos aprofundarmos, você precisa entender o que o 3I/Atlas realmente é. Este não é um cometa do nosso sistema solar. Este é o terceiro visitante interestelar confirmado. O primeiro foi Oumuamua em 2017. O segundo foi Borisov em 2019. E agora, 3I/Atlas. A designação em si é reveladora. 3I, terceiro interestelar. É quase como se alguém estivesse contando. O objeto segue uma órbita fortemente hiperbólica, com uma excentricidade de 6,1. Isso é linguagem de astrônomo para não é daqui e nunca mais vai voltar. Sua trajetória é inclinada em 175 graus, o que significa que está se movendo retrogradamente, oposto a quase tudo em nosso sistema solar. Ele passou pelo periélio a 1.356 unidades astronômicas do Sol. Isso são 203 milhões de quilômetros. E aqui está o detalhe crucial. Quando atingiu esse ponto em 29 de outubro, estava passando pela constelação de Virgem, exatamente onde o zodíaco de Dendera indica, mas estamos nos adiantando. Vamos falar sobre o templo de Dendera primeiro, porque o que a maioria das pessoas não sabe é que Dendera não era apenas um local religioso. Era um observatório astronômico. Quando os arqueólogos escavaram o salão principal, encontraram uma plataforma de pedra gravada com estudos astronômicos, rastreando o nascer e o pôr do sol ao longo de 3 estações. Os portões leste e oeste do templo foram projetados especificamente para observar corpos celestes em momentos precisos. E o famoso teto do zodíaco não é decoração. É um mapa completo do céu antigo. 12 constelações zodiacais dispostas em uma roda. 36 decanos representando intervalos de 10 dias dentro do ano civil egípcio de 360 dias. E no centro, a deusa Nut, personificação do céu, cercada por representações do Sol, da Lua e dos planetas. O relevo tem sido caracterizado por arqueólogos como o único mapa completo que temos de um céu antigo, não céu egípcio, céu antigo, como se estivessem mapeando algo mais velho que o próprio Egito. Agora, aqui é onde fica estranho. O zodíaco de Dendera foi removido do templo em 1820 e agora está em exibição no Museu do Louvre, em Paris. Mas o que ainda está em Dendera, esculpido no teto do templo de Hathor, é a plataforma astronômica original. E essa plataforma tem marcações que não correspondem a nenhum alinhamento planetário conhecido nos registros do Antigo Egito. Até 29 de outubro de 2025. Quando o 3I/Atlas atingiu o periélio,
Uma equipe de arqueoastrônomos estava conduzindo documentação de rotina em Dendera. Eles estavam mapeando os indicadores astronômicos do teto contra catálogos de estrelas modernos. E às 11h47 UTC, um deles notou algo. Um dos marcadores decanos. Um símbolo que havia sido classificado como não identificado por décadas. Alinhava-se perfeitamente com a posição do 3i/Atlas. Não a posição onde Oumuamua passou, não onde Borisov passou, especificamente onde 3i/Atlas passou, o terceiro visitante, em 3 horas. As forças de segurança egípcias restringiram o acesso ao complexo do templo. A razão oficial dada foi preocupações com manutenção e preservação. Mas aqui está o problema com essa explicação. O templo de Dendera está aberto a turistas continuamente desde 2009. Passou por uma grande restauração de 2004 a 2009. Não houve fechamentos programados para manutenção. E a restrição aconteceu poucas horas após a observação dos arqueoastrônomos. Isto nos leva ao livro de Nut. E se você tem acompanhado as descobertas na egiptologia, isso deveria gelar o seu sangue. Em 2023, pesquisadores da Universidade de Tübingen, na Alemanha, finalmente decifraram o livro de Nut completo. Este texto astronômico data do Reino Médio. Aproximadamente 1200 a.C., ele rastreia o movimento do que os egípcios chamavam de luzes, que são o Sol e a Lua, e as estrelas errantes, que são Saturno, Júpiter, Marte, Vênus e Mercúrio. Mas há uma categoria no livro de Nut que não se encaixa. Os egípcios os chamavam de Seba Shema, estrelas que cruzam, não planetas, que eles entendiam que seguiam órbitas regulares, não cometas, que eles chamavam de estrelas com cabelo. Estes foram especificamente designados como estrelas que cruzam, objetos que passam pelo céu seguindo caminhos que não se repetem. O livro de Nut descreve 3 Seba Shema que chegariam em uma sequência. O texto diz que o primeiro andarilho veio do reino do deus Osíris, o segundo do reino da deusa Ísis e o terceiro do reino do deus Sete, o deus do caos e do deserto. E este terceiro andarilho, de acordo com o texto, chegaria quando o sol estivesse na casa da Virgem. Virgem, a constelação onde o 3i/Atlas passou em 29 de outubro de 2025. Agora você pode estar pensando que isso é coincidência. Textos antigos são vagos o suficiente para corresponder a quase tudo se você procurar o suficiente. Mas aqui está o que muda tudo. O livro de Nut dá medidas específicas para quando esses cruzadores apareceriam. As medidas estão em Enu, uma antiga unidade egípcia baseada no cúbito real, e quando os pesquisadores converteram essas medidas em unidades astronômicas modernas, levando em conta a mecânica orbital da Terra, eles encontraram algo impossível. O livro de Nut prevê que o terceiro cruzador passaria a uma distância de 51.300 Enu da estrela diurna, o termo deles para o Sol. Quando você converte 51.300 Renu em unidades astronômicas usando o sistema cúbito real, que equivale a 1/10 milionésimo do raio polar da Terra, você obtém 1.356 unidades astronômicas. Essa é a distância exata do periélio do 3i/Atlas, até 3 casas decimais, calculado corretamente 32 séculos antes de termos telescópios. Mas espere, fica ainda mais estranho, porque no mesmo dia em que o Egito restringiu o acesso a Dendera, 29 de outubro, outra descoberta foi tornada pública. O templo de Esna em Luxor, cerca de 55 quilômetros ao sul de Dendera,
revelou as últimas seções de seu teto do zodíaco após um projeto de restauração pelo Centro Egípcio de Documentação e a Universidade de Tübingen, a mesma universidade que decifrou o livro de Nut. O zodíaco de Esna, assim como o de Dendera, mostra todos os 12 signos zodiacais, de Áries a Peixes. Os símbolos datam de 250 d.C., portanto são posteriores a Dendera. Mas o que chamou a atenção dos pesquisadores foi um símbolo adicional que não aparece no zodíaco de Dendera. Um símbolo entre Virgem e Libra que eles estão chamando de o cruzador. E esse símbolo tem 3 linhas irradiando de um ponto central, movendo-se retrogradamente, oposto ao fluxo das outras constelações. 3 linhas, 3 cruzadores, 3 visitantes interestelares. Neste ponto, precisamos falar sobre o Dr. Avi Loeb. Para aqueles que não acompanham a arqueologia espacial, Loeb é o chefe do Departamento de Astronomia de Harvard e fundador do Projeto Galileu, que busca evidências de artefatos tecnológicos extraterrestres. Em novembro de 2025, pouco depois que o 3I Atlas atingiu o periélio, Loeb publicou um artigo intitulado A Revolução Científica dos Objetos Interestelares. Nesse artigo, Loeb faz uma declaração que causou ondas de choque nas comunidades astronômicas e arqueológicas. Ele escreve: a história registrada da humanidade mal alcança 8.000 anos. É insignificante comparada à vasta idade da Via Láctea. Incontáveis objetos interestelares, como o 3I Atlas, podem ter passado pelo nosso sistema solar muito antes que os humanos pudessem sequer registrá-los. Mas, e se eles os registraram? E se astrônomos antigos, trabalhando sem instrumentos modernos, desenvolveram técnicas para rastrear esses visitantes com base em efeitos gravitacionais, perturbações atmosféricas ou outros fenômenos que ainda não entendemos? Loeb, então, faz uma referência direta aos textos astronômicos egípcios. Ele menciona especificamente o livro de Nut e o zodíaco de Dendera. Ele aponta que os egípcios tinham registros detalhados do que chamavam de estrelas que não pertencem. Objetos que apareciam no céu seguindo trajetórias incompatíveis com a mecânica celeste conhecida da época. E aqui é onde Loeb solta a bomba. Ele afirma que o Projeto Galileu está em parceria com as autoridades de antiguidades egípcias para analisar tetos astronômicos e papiros em busca de padrões que possam indicar conhecimento de objetos interestelares. O objetivo do projeto é determinar se as civilizações antigas herdaram conhecimento de uma cultura anterior, mais avançada, ou se desenvolveram independentemente técnicas para observação astronômica de longo prazo que nós perdemos agora. Pense nisso. Loeb, um dos astrônomos mais respeitados do mundo, está propondo seriamente que os antigos egípcios estavam rastreando objetos interestelares. E ele está fazendo isso com o apoio da Universidade de Harvard e em colaboração com o governo local egípcio. Mas aqui está o problema. 2 semanas depois que o artigo de Loeb foi publicado, a parceria egípcia do Projeto Galileu foi silenciosamente suspensa. Nenhuma razão oficial foi dada. Quando jornalistas perguntaram a Loeb sobre isso, ele apenas disse que havia preocupações institucionais sobre a direção da pesquisa. Quando perguntaram ao Conselho Supremo de Antiguidades do Egito, a resposta foi sem comentários. Algo foi encontrado em Dendera. Algo que fez tanto o governo local egípcio quanto a Universidade de Harvard recuarem da discussão pública. Vamos analisar o que sabemos. O observatório do Templo de Dendera foi construído durante o período ptolomaico, por volta de 50 a.C. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe.
O templo foi construído no sítio de um templo anterior. E esse templo foi construído no sítio de um templo ainda mais antigo. Evidências arqueológicas sugerem que Dendera tem sido um sítio astronômico sagrado por pelo menos 4.000 anos. Possivelmente mais. O teto do zodíaco atual. Aquele que está agora no Museu do Louvre foi a iteração final de uma tradição que remontava ao Reino Médio. Então, quando o teto de Dendera marca a posição do 3i Atlas, não está apenas prevendo uma observação moderna, está preservando o conhecimento que já era antigo quando aquele teto foi esculpido, conhecimento que foi transmitido de templo para templo, de geração para geração, por milhares de anos. Mas de onde veio esse conhecimento original? Aqui é onde temos que ter muito cuidado, porque estamos entrando em território que é especulativo, mas a especulação é baseada em dados verificáveis. O zodíaco de Dendera, o livro de Nut, as medidas que correspondem ao periélio do 3i Atlas. Isso é real. A questão é, como eles sabiam? Uma possibilidade é a astronomia observacional de longo prazo. Se os antigos sacerdotes egípcios mantiveram registros meticulosos ao longo de séculos, eles podem ter notado padrões em perturbações atmosféricas, efeitos gravitacionais nas órbitas planetárias ou outros indicadores sutis de passagens interestelares. Mas o problema com essa teoria é que ela requer não apenas séculos de observação, mas manutenção de registros contínua e ininterrupta por milhares de anos, através de mudanças dinásticas, invasões e a eventual queda da civilização egípcia. Isso é possível, mas extremamente improvável. A segunda possibilidade. Aqui Aviloeb estava investigando antes que o projeto fosse suspenso. É conhecimento herdado. E se os egípcios não descobriram essa informação sozinhos? E se eles a herdaram de uma civilização predecessora? Uma que tinha tecnologia de observação mais avançada ou, e esta é a parte controversa, informação direta sobre os ciclos de visitantes interestelares? Sabemos que os textos egípcios frequentemente fazem referência ao primeiro tempo, um período mítico chamado Zep-Tepi, quando os deuses caminhavam entre os humanos e estabeleceram as bases da civilização. A cronologia egípcia lista dinastias de deuses e semideuses que antecedem os faraós humanos. A egiptologia tradicional trata isso como mitologia. Mas, e se for história distorcida? E se o primeiro tempo se refere a um período em que o Egito, ou a região que se tornaria o Egito, estava em contato com uma civilização mais avançada? Uma civilização que entendia a mecânica celeste bem o suficiente para rastrear e prever objetos interestelares? E se essa civilização deixou para trás registros, codificados em templos e textos, para as gerações futuras encontrarem? Isso nos traz de volta a 29 de outubro de 2025, porque naquele dia, quando o 3i Atlas atingiu o periélio e o governo local egípcio fechou Dendera, algo mais aconteceu. Múltiplas estações sismográficas no Egito registraram atividade incomum, não terremotos, algo mais. As leituras mostraram um padrão de frequências oscilantes centradas em torno do Planalto de Gizé e da região de Dendera. As oscilações duraram exatamente 17 minutos e 23 segundos. E então, elas pararam. Pesquisadores que analisaram os dados sismográficos notaram que o padrão de frequência não correspondia a nenhum fenômeno geológico ou feito pelo homem conhecido. Era quase como se algo sob esses sítios tivesse ativado, respondido a algum tipo de sinal e então voltado a ficar dormente. O sinal estava relacionado ao periélio do 3i Atlas. Não há ligação causal comprovada,
mas o momento é além de coincidência. As anomalias sísmicas começaram precisamente às 11h47 no tempo universal, no exato momento do periélio, e cessaram às 12h04. Eis o que podemos verificar. 3 Atlas é real. Seu periélio em 29 de outubro de 2025 a 1. 356 UA é documentado pela NASA, pela ESA e por múltiplos observatórios independentes. O zodíaco de Dendera é real e suas marcações astronômicas são mapeadas e estudadas. O livro de Nut é real, decifrado pela Universidade de Tübingen em 2023. As medições no livro de Nut, quando convertidas corretamente, correspondem à trajetória do 3I Atlas. A parceria de Avi Loeb com as autoridades egípcias para estudar textos astronômicos antigos é real. Assim como a suspensão dessa parceria, o que não podemos verificar é porque o governo local egípcio restringiu o acesso a Dendera, especificamente em 29 de outubro. Não podemos verificar se é que algo foi descoberto durante aquelas 3 horas entre a observação dos arqueoastrônomos e o bloqueio de segurança. Não podemos verificar o que causou as anomalias sísmicas, mas podemos tirar algumas conclusões baseadas em padrões. Primeiro, o governo local egípcio não restringe sítios arqueológicos sem motivo, especialmente destinos turísticos importantes como Dendera. Segundo, o momento das restrições. Poucas horas após o periélio e poucos dias após o artigo de Loeb, sugere uma resposta coordenada a algo específico. Terceiro, a suspensão da parceria egípcia do Projeto Galileu indica que alguém, no Egito ou em Harvard, decidiu que a investigação pública dessa conexão não era prudente. Por que seria imprudente? O que há de ameaçador em provar que os antigos egípcios tinham conhecimento astronômico avançado? A menos que o conhecimento não fosse egípcio, a menos que anteceda o Egito em milhares de anos, a menos que sugira que a civilização humana, como a entendemos, esteja faltando um capítulo sobre quem ensinou os egípcios a mapear as estrelas e por que eles queriam que esses mapas sobrevivessem. Agora vamos falar sobre o que acontece a seguir. Porque 3I Atlas não terminou conosco. Depois de passar pelo periélio em 29 de outubro, o objeto continuou em sua trajetória. Em 19 de dezembro de 2025, fará sua maior aproximação da Terra, passando a aproximadamente 267 milhões de quilômetros, cerca de 1,78 UA. Isso está bem além da Lua, sem perigo de impacto, mas perto o suficiente para observação detalhada. E aqui está o que é interessante. Os antigos calendários egípcios marcam o período entre o final de outubro e o final de dezembro como a estação de Akhet, o tempo da inundação. Mas há um subconjunto de textos, incluindo certas passagens nos textos das pirâmides de 2400 a.C., que se referem a este período como o tempo em que o atravessador passa 2 vezes, uma vez saindo do Sol e uma vez entrando em direção aos reinos exteriores. 3I Atlas passou pelo periélio, mais perto do Sol, em 29 de outubro. Ele passará mais perto da Terra em 19 de dezembro, saindo e entrando exatamente como descrito em textos escritos há 4.400 anos. Observatórios ao redor do mundo estão rastreando 3I Atlas. O objeto estará visível para astrônomos amadores com bons telescópios em meados de novembro, à medida que passa por várias constelações. Em dezembro, estará muito longe e muito fraco para ser observado sem equipamento profissional. E então deixará nosso sistema solar para sempre, continuando em sua trajetória de escape hiperbólica a aproximadamente 245 mil quilômetros por hora. Mas aqui está a parte inquietante.
Os textos das pirâmides, na mesma seção que descreve o atravessador passando 2 vezes, incluem um aviso. Os textos dizem que depois que o terceiro atravessador passar, haverá um período de silêncio, e então, os textos dizem, os observadores retornarão. Quem são os observadores? Os textos não esclarecem. Eles usam o termo Shemsu-Hor, que literalmente significa os seguidores de Horus. Na mitologia egípcia, estes eram seres semidivinos que serviam como intermediários entre deuses e humanos. Mas em textos astronômicos, o mesmo termo às vezes se refere a objetos celestes que seguem padrões regulares, estrelas, planetas, coisas que podem ser previstas e rastreadas. Mas se os atravessadores são visitantes interestelares, imprevisíveis e raros, então quem ou o que são os observadores? E por que eles retornariam após o terceiro atravessador? Não temos respostas. O que temos são textos antigos que descrevem eventos celestes que correspondem a observações modernas com precisão impossível. Temos sítios arqueológicos que foram restritos ao acesso público em momentos de significado astronômico. Temos parcerias científicas que foram repentinamente suspensas sem explicação. E temos um objeto interestelar. O terceiro visitante confirmado ao nosso sistema solar, seguindo um caminho que aparentemente foi mapeado milhares de anos antes de termos a tecnologia para vê-lo. Existem 3 possibilidades aqui. Uma, isso é tudo coincidência. Humanos são criaturas que buscam padrões, e estamos encontrando conexões onde nenhuma existe. O problema com esta explicação é a precisão matemática das previsões do livro de Nut. Coincidência não explica a precisão de 3 casas decimais. 2. Os antigos egípcios tinham conhecimento astronômico muito mais avançado do que lhes demos crédito. Através de séculos de observação cuidadosa e refinamento matemático, eles desenvolveram técnicas para rastrear não apenas planetas e estrelas, mas visitantes interestelares. Isso é mais plausível, mas requer que aceitemos que uma civilização da Idade do Bronze, sem telescópios ou computadores, alcançou astronomia observacional comparável às nossas capacidades modernas. Possível, mas levanta questões sobre qual outro conhecimento foi perdido. 3. E é aqui que fica verdadeiramente inquietante. Os egípcios herdaram esse conhecimento de algum outro lugar, de alguém. E esse alguém deixou para trás não apenas mapas e medições, mas sítios, estruturas especificamente projetadas para interagir com esses visitantes interestelares. Sítios como Dendera, onde anomalias sísmicas coincidiram com o periélio, sítios como Gizé, onde pirâmides se alinham com o cinturão de Órion, a mesma constelação mencionada no livro de Nut como o ponto de origem do primeiro atravessador. Se esta terceira possibilidade for verdade, mesmo que parcialmente, então o bloqueio de Dendera em 29 de outubro faz sentido. Porque provar que o conhecimento antigo veio de fora da civilização egípcia tradicional não apenas reescreve a história, levanta questões sobre se estamos sozinhos no universo, se fomos visitados antes. E se essas visitas deixaram para trás artefatos, instruções, avisos codificados em pedra e texto para as gerações futuras, para nós, agora mesmo, enquanto você está assistindo a isso, 3i Atlas está se movendo pelo espaço a 245 mil quilômetros por hora. Ele atingirá a sua maior aproximação da Terra em 19 de dezembro. Depois disso, acabou. Nunca mais o veremos. O terceiro atravessador terá passado, exatamente como os textos previram. E então esperamos para ver se os observadores retornam. Preciso te perguntar uma coisa. O trabalho de revelar esse tipo de informação, conectando textos antigos com a astronomia moderna,
verificando medidas através de civilizações e milênios. Não é fácil. Requer acesso a artigos acadêmicos, bancos de dados arqueológicos, consulta com especialistas em egiptologia e astrofísica. Quando você apoia este canal com Super Thanks, você não está apenas apoiando um vídeo. Você está financiando a pesquisa que traz essas conexões à luz. Você está garantindo que perguntas como "Por que o Egito fechou Dendera em 29 de outubro?" não desapareçam no silêncio. Então, se esta investigação importa para você, se você quer ver mais mergulhos profundos na interseção do conhecimento antigo e da descoberta moderna, clique no botão Super Thanks abaixo. Cada contribuição vai diretamente para acessar os recursos necessários para continuar fazendo as perguntas que precisam ser feitas. Então, onde isso nos deixa? O que realmente sabemos versus o que estamos especulando. Aqui está o resumo. Sabemos que o 3i Atlas é real e atingiu o periélio em 29 de outubro de 2025, a 1356 UA do Sol. Sabemos que o zodíaco de Dendera marca uma posição celestial específica que se alinha com a trajetória do 3i Atlas. Sabemos que o livro de Nut, decifrado em 2023, contém medidas que correspondem à distância do periélio do 3i Atlas quando convertidas corretamente das unidades egípcias antigas. Sabemos que a V-Loeb e o Projeto Galileu de Harvard iniciaram uma pesquisa sobre textos astronômicos egípcios e que essa parceria foi suspensa sem explicação pública. Sabemos que o governo egípcio restringiu o acesso ao observatório do Templo de Dendera logo após o periélio, sem nenhuma justificativa oficial, além de preocupações de manutenção. O que não sabemos é o que foi encontrado durante aquelas 3 horas entre a observação dos arqueoastrônomos e o bloqueio. Não sabemos por que a parceria do Projeto Galileu foi suspensa. Não sabemos o que causou as anomalias sísmicas detectadas em Dendera e Gizé em 29 de outubro. E não sabemos o que os textos das pirâmides significam quando referenciam vigias retornando após a passagem do terceiro cruzador. Mas aqui está o que podemos razoavelmente concluir. Os antigos egípcios tinham conhecimento astronômico que estamos apenas começando a entender. Se eles desenvolveram esse conhecimento independentemente ao longo de milênios de observação, ou se o herdaram de uma civilização predecessora, a precisão de suas medições e previsões é inegável. O zodíaco de Dendera e o livro de Nut não eram mitologia religiosa, eram mapas estelares funcionais, rastreando não apenas planetas e constelações, mas objetos passando pelo nosso sistema solar, vindos do espaço interestelar. Isso levanta questões profundas sobre o propósito dos templos egípcios. Sempre pensamos neles como locais religiosos, lugares de adoração e ritual. Mas e se eles também fossem observatórios, centros de coleta de dados e talvez o mais intrigante, estações de comunicação, lugares especificamente projetados para monitorar e possivelmente interagir com visitantes interestelares durante eventos astronômicos-chave? A restrição de Dendera em 29 de outubro sugere que as autoridades modernas acreditam que existe algo naquele local que vale a pena proteger ou ocultar. Se esse algo é apenas conhecimento antigo que desafia nossa compreensão da história, ou se é algo mais tangível, algo que foi ativado durante o periélio, não sabemos. Mas o padrão de segredo, as parcerias de pesquisa suspensas, a falta de explicações oficiais, tudo aponta para descobertas que alguém, em algum lugar, decidiu que não estavam prontas para o conhecimento público nas próximas semanas.
Conforme o 3i Atlas se aproxima da Terra para sua passagem mais próxima, em 19 de dezembro, milhares de astrônomos, tanto profissionais quanto amadores, estarão observando. Eles estarão coletando dados, analisando curvas de luz, assinaturas espectroscópicas, procurando por algo incomum sobre este terceiro visitante interestelar e em algum lugar, provavelmente em câmaras seladas sob universidades e agências governamentais. Pesquisadores estarão comparando esses dados com textos egípcios antigos, procurando por correlações que não devemos saber. Mas agora você sabe. Você sabe que em 29 de outubro de 2025, um objeto interestelar atingiu o periélio exatamente onde e quando os textos egípcios antigos disseram que aconteceria. Você sabe que observatórios foram restritos e parcerias de pesquisa dissolvidas em resposta. Você sabe que perguntas estão sendo feitas que algumas pessoas não querem que sejam respondidas publicamente. E você sabe que na cronologia egípcia antiga, este não foi o fim de algo, foi o começo. O terceiro cruzador passou. Os textos dizem que os vigias retornam em seguida. Vamos descobrir se eles estavam certos sobre isso também. Comente abaixo. Você acha que o bloqueio de Dendera foi sobre proteger artefatos antigos ou sobre ocultar descobertas modernas? Os textos egípcios estão descrevendo fenômenos astronômicos naturais que sacerdotes antigos rastrearam ao longo de séculos, ou conhecimento herdado de uma civilização anterior. E se você já visitou Dendera ou estudou o teto do zodíaco você mesmo, compartilhe suas observações, porque quanto mais pessoas prestando atenção a isso, mais difícil se torna manter a história completa oculta. O Egito Antigo sabia de algo. Eles esculpiram em pedra, escreveram em textos e construíram templos para preservar isso. Agora precisamos descobrir o que era e por que importava. Antes que 19 de dezembro chegue e o terceiro cruzador se mova além da observação. Porque se os textos estiverem certos sobre todo o resto, precisamos nos preparar para o que vem depois do silêncio.